Leitura diária. 2 Samuel, capítulo 3. A guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte, enquanto que a família de Saul se enfraquecia. Os filhos de Davi em Hebrom. Estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. O apoio de Abner a Davi. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: "Por que você se deitou com a concubina de meu pai?" Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: "Por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher. Que Deus me castigue com todo rigor, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba." Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiros a Davi com esta proposta: "A quem pertence essa terra? Faze um acordo comigo, e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel." "Está bem", disse Davi, "farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul." E Davi enviou mensageiro a Isbosete, filho de Saul, exigindo: "Entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus." Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa, e ele voltou. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: "Já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos." Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim haviam aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi: "Deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor,
para que faça um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele foi em paz. Joabe mata Abner. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltavam de um ataque, trazendo muitos bens. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei, que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: Que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir? Conheces Abner, filho de Ner? Ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta, desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte, na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Asael, irmão de Joabe. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: Eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. Assim, Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado Asael, irmão deles, na batalha de Gibeon. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: Rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. E o rei Davi seguia atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom, e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. Então o rei cantou este lamento por Abner: Por que morreu Abner, como morreram os insensatos? Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa, enquanto ainda era dia, Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tivera participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então, o rei disse aos seus conselheiros: Não percebe que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Amém? Para refletir, Davi estava com seu governo estabelecido em Hebrom, e ali nasceram seus primeiros filhos. A poligamia nunca foi aprovada por Deus. Era, porém, um costume pagão que Israel havia adquirido,
E veremos no decorrer de nossos estudos que a família de Davi não foi nada convencional e nem tampouco estruturada. Enquanto isso, na casa de Saul, Abner se fazia cada vez mais poderoso. Ao acusar Abner de se deitar com uma das concubinas de Saul, Isbosete provocou-lhe a ira e, em retaliação, Abner resolveu fazer aliança com Davi, sob a condição de lhe devolver Mical como esposa. Abner conseguiu fazer um acordo de paz com Davi. Quando Joabe chegou com seus homens de uma batalha e soube do ocorrido, ficou furioso, até perceber que seria a oportunidade perfeita de vingar a morte de seu irmão Asael. Quando Davi soube da traição de Joabe, ficou muito angustiado e lamentou com grande pesar a morte de Abner, com palavras tão comoventes que todo o povo chorou muito mais por ele. Abner não era filho de Davi, muito menos um de seus melhores amigos, e sim o capitão da guarda, que queria derrotá-lo e acabar com seu reinado. Então, por que Davi chorou a morte de Abner com tanta intensidade? Primeiro, seu reinado estava no início e precisava de reforços, não de mais inimigos. Segundo, ele havia feito aliança com Abner e seu nome estava em jogo. Terceiro, Davi não concordava com rivalidade entre irmãos. O verso 29 demonstra uma solução humana para tentar impedir que outros viessem a cometer o mesmo erro de Joabe. E o final do verso 39 foi um clamor pela justiça divina. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Romanos 12, 20. Foi o que fez Davi ao oferecer um banquete a Abner e a seus homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Assim, despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Essas atitudes foram fruto da bondade de Davi? Não, foram fruto da bondade do Senhor em Davi. Eis o que faz toda a diferença, pois todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14, 3. Não somos merecedores da graça divina, nem tampouco nossa vida tem algo de bom para oferecer. Há somente um que é bom, e ele em nós é o segredo para uma vida íntegra. Permita que Cristo viva em você e, como foi com Davi, todo o povo notará isso. Não haja às escondidas, como Joabe, lançando o seu veneno de ódio sobre outros. Se Deus não nos trata segundo aos nossos pecados, nem nos atribui consoante as nossas iniquidades. Salmo 103, 10. Quem somos nós para fazermos vingança com as próprias mãos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. O Senhor faz justiça. Salmo 103, 6. Confiemos sempre em sua providência. Amém?